Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que satisfação estar de volta aqui. Isso demonstra que vocês são muito misericordiosos e bondosos, né? Dá uma nova oportunidade para estar com vocês, falando daquilo que é tão caro e rico para nós, né? A palavra de Deus. Eu, para quem ainda não conhece, sou casado com a Anice. Dia 4 de julho agora completaremos 37 anos de casamento. Temos 2 filhos, o Gustavo e o Guilherme, casados com a Sara e a Isabel. E já nos deram o Saulo e a Lia, netinhos. Então eu já sou um vovô. Apesar de parecer um garotão, eu sou um vovô, irmãos. E estou muito feliz de estar aqui. O Márcio fala dessa viagem, mas eu quero dizer para vocês que ela não é nem um pouco custosa, nem no aspecto financeiro e nem físico, porque a renovação que a gente recebe quando sai daqui compensa tudo que a gente passa, ou vindo de carro, como foi dessa vez, ou vindo de avião. Enfim, é um grande privilégio. E também é um privilégio da igreja, da comunidade Nova Vida, ter um pastor que tem se disposto a se gastar para ser um instrumento de Deus na vida de outros pastores também. E isso é maravilhoso. Vocês são de fato privilegiados e eu sei que vocês já sabem disso, mas é sempre bom lembrar, não é? Queria falar com vocês um pouquinho sobre um texto que está lá em Lucas, no capítulo 24. Eu penso que hoje é a noite em que Deus quer reconstruir caminhos, que Deus quer redescobrir destinos, que Deus quer redefinir jornadas e que muitos aqui recuperem a alegria. Deus tem algo para nós nessa noite, porque a palavra dele é poderosa e continua eficaz. Amém, meus queridos? Então, o texto, eu vou ler a partir do versículo 13, penso que vão projetar e você pode acompanhar. Então, Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim, eu vou ler na versão NVI. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro,
não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Até aí, queridos, queria convidá-la a fechar seus olhos e, se possível, repetir uma curta oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero receber de Ti uma porção especial de revelação da Tua palavra. Abre os meus olhos, Senhor. E eu quero Te ver. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, tem aqui duas pessoas, né? Deveriam ser jovens, mas adultos com certeza, que um dia encontraram Jesus. A gente não sabe se eles ouviram falar de Jesus, se eles viram Jesus naqueles dias caminhando lá pelas cidades da Palestina, mas o fato é que, tendo ouvido, tendo visto, tendo participado de algum culto, Jesus fazia os seus cultos, né, ao ar livre, reunindo multidões, eles foram impactados de tal maneira que decidiram que ali eles haviam encontrado um propósito para a vida deles. Eles decidiram que a partir daquele momento, a vida deles nunca mais seria a mesma, e eles passariam a seguir um jovem de um pouco mais de 30 anos, que apareceu naquele lugar dizendo ser o Filho de Deus. E eles fizeram parte, e eu digo que eles decidiram que aquela seria a jornada de vida deles, porque eles passaram a integrar os 70 discípulos. Eles se tornaram o time principal de Jesus, junto com os 12 apóstolos. E você sabe, uma das condições primárias para que se fizesse parte dessa equipe de elite de Jesus era deixar tudo. Havia alguns que queriam segui-lo e diziam: deixa eu me despedir dos meus pais. Senhor, eu não posso pôr minha vida em ordem antes de seguir. E ele sempre dizia de maneira muito enfática: quem pôr a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Deixem que os mortos enterrem seus mortos, você venha e siga-me. Parece uma ação tão exclusivista e dura, mas era uma condição imposta para aqueles que desejassem andar com ele. E como esses jovens, homens, não sei a idade, mas faziam parte desse grupo, logo, quando eles encontraram Jesus, uma centelha brilhou no coração deles. E eles disseram: é isso que eu quero para a minha vida. Você lembra quando você encontrou Jesus e brotou no teu coração alguma coisa parecida, que você disse: eu achei o caminho, eu encontrei sentido para a minha vida, eu estava perdido e fui achado, eu agora vou seguir o que ele disser, eu vou fazer. Esses dois entraram nisso, e entraram com tudo, de coração, empolgados. Estão lá os dois, não sei quanto tempo dos 3 anos e pouco de ministério de Jesus, mas eles estavam juntos, eles participaram, eles se envolveram. Assim como eu e você, provavelmente no momento da nossa vida, se fosse dito: você larga tudo por Jesus, você diria sim. Você está disposto a deixar carreira, recursos, para seguir o Filho de Deus? No momento em que o amor brotou no teu coração por ele, eu tenho certeza que você diria sim. Só que eventos acontecem, situações aparecem. E agora nós vemos esses dois
que um dia disseram que fariam tudo para seguir Jesus, se distanciando, se afastando do projeto, de certa forma abandonando o sonho, a aspiração, a certeza, a convicção. Eles agora estão indo para Emaús, não tão longe de Jerusalém, nós vimos aqui 11 quilômetros, estava ali nas redondezas. E a mesma pessoa que era um parceiro de ministério, agora se torna um parceiro de abandono. E como eu e você, irmãos, temos que tomar cuidado com o que a gente conversa, com o que a gente fala. Porque talvez a mesma pessoa que um dia foi um impulso para que a gente se aproximasse de Deus, pode se tornar uma desculpa para a gente se afastar de Deus. Então os dois agora, indo para as cercanias de Jerusalém. E o que isso tem a ver com a gente? Talvez você um dia também ardeu de amor por Jesus. Você faria qualquer coisa por Jesus. Você assumiria uma célula, você assumiria um ministério, você abriria a mão das horas extras para estar no culto. Mas o tempo foi passando. E aí agora você está mais nas cercanias, você já não está mais no centro. Deus deixou de ser o centro. E você está nos arredores. Eles foram para os arredores. Eles foram para Emaús. E agora já não encontravam motivos para permanecer. Sabe, irmãos, são tantas as situações que vão surgindo na trajetória da gente, na vida da gente, que vão fazendo com que aquele fogo comece a apagar. Aquela chama de amor comece a perder força. Aquela intensidade que provocava até nos seus parentes uma certa indignação. E talvez você tenha ouvido alguém falar para você: agora tudo é Jesus? Agora tudo é igreja? Hoje em dia você nem ouve mais isso. Porque talvez você foi convencido que de fato não precisava ser tão intenso. Que de fato você não precisava dedicar o primeiro lugar a Deus. E eu aqui não estou nem falando e entrando no mérito, irmãos, de realidades de vida cristã. Porque eu sei, se você está aqui hoje à noite, é porque você ama Deus. O que eu estou falando é de condições que a gente passa a viver e não percebe. Onde o nosso coração vai lentamente se deslocando. Onde o nosso coração vai lentamente achando outras prioridades. E essa distância, passo a passo, que a princípio parece quase nada, em pouco tempo resulta numa distância considerável. Então esses dois agora já estão a 11 quilômetros do lugar onde tudo aconteceu e do qual eles estavam conversando a respeito. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque por vezes as nossas experiências mais ricas com Deus começam a ser só passado. E Deus tem uma unção fresca para você hoje. Por vezes começa a ser só conversa, você lembra? Pô, e como é bom isso? Como é bom lembrarmos do que Deus fez na nossa vida. Mas como é triste quando essas memórias vão ficando só cada vez mais longe dos dias presentes. A gente precisa de experiência com Deus todo dia. A gente precisa dessa visitação diariamente. E eu não estou dizendo isso para vocês como alguém que já alcançou essa plenitude, mas que também como você está em busca dele. E tomando cuidado para que eu também não siga essa trajetória de afastamento,
que não representa deixar de ser crente, que não representa deixar de ser cristão, mas de certa forma impacta profundamente a minha relação com Deus, que eu estou falando com vocês sobre esses dois moços, que provavelmente um dia foram exemplos de dedicação, de entrega, de pegada, de firmeza em Deus. E agora são pessoas que comentam sobre fatos passados. E aí assusta, não é, irmãos? Vê-los andando com Jesus e não reconhecendo Jesus. E talvez a gente pense que é absurdo. Como é que pode? Mas quantos de nós, se não tomarmos cuidado, a gente não está assim? Andando no nosso dia a dia e depois não percebendo que Jesus te deu um livramento. Foi só uma coincidência. Não percebendo que Deus te abriu uma porta. Não, foi meu esforço. Não percebendo que Deus está atuando, que Jesus está do teu lado, te fortalecendo, te dando vida, te dando fôlego. Mas afinal de contas, o meu esforço foi suficiente. A gente pode, declarando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, andar sem reconhecê-lo, sem perceber a sua ação, sem perceber a sua essência, sem perceber a nossa dependência dele. Sabe, irmãos, é difícil, mas talvez a gente possa andar sem ter noção do que ele disse, que sem ele nada podemos fazer. E a gente possa acreditar que podemos, que é possível, que dá para viver assim. Essas situações que a gente passa e por vezes sonhos não alcançados, projetos que não alcançamos, vão fazendo com que a gente comece a olhar com suspeita para Jesus. Afinal, me disseram que Jesus ia mudar a minha vida, que Jesus seria um canal para resolver meus problemas. E talvez alguém diga, mas eu oro e nada acontece. Esses moços aqui estavam dizendo para Jesus, nossa esperança estava nele. A gente pôs a esperança nele, a gente acreditava que era ele que ia trazer solução, que era ele que ia resolver tudo. Nos enganamos, nos frustramos. Sabe, irmãos, a frustração é a mãe da desistência. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a ficar frustrado. Porque a frustração é comum a todos. A gente se frustra com alguém que a gente confiava, se frustra com o governo, se frustra com alguém que prometeu emprego, se frustra com pessoas próximas, amadas. A questão é como nós vamos lidar com a frustração. Porque se ela ganhar corpo, se ela começar a dominar nossa mente, e se a gente tiver com gente também frustrada, porque aqui tinham dois frustrados. Um vai alimentando a frustração do outro. Um vai lembrando de episódios, de eventos, de coisas que aconteceram, que promoveram essa frustração. E aí vem à luz a desistência. Vem à luz o abandono. Vem à luz o deixar. Afinal, para que continuar me gastando se não vai dar em nada? O que adianta? O que está adiantando? Quantos de nós talvez já não ouvimos alguém falar, o que está adiantando você ir para a igreja? E de repente isso vai criando uma força tão grande no nosso ser interior, que a gente se pega crendo que o melhor é desistir. Que o melhor é deixar.
Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele nos visita nesses momentos. Irmãos, eu fico pensando esses dois, dentre milhares de milhares, Jesus, tendo acabado de ressuscitar, tendo um compromisso firmado com os discípulos de que iria vê-los depois da ressurreição, Jesus vai até esses dois. Sabe, Jesus pode deixar tudo por causa de você, pela sinceridade do teu coração, por perceber que ainda que você esteja num estado de desânimo, que você é um apaixonado por Jesus, que um dia você tinha dito que ia com Ele onde Ele fosse. E eu creio que Jesus nessa noite está querendo resgatar isso no nosso coração. Dizer para a gente assim, espera aí, não acabou não. Eu tenho mais para vocês. Não acabou. Para aqueles dois eles disseram, mataram ele. E Jesus está aqui dizendo para nós, eu estou vivo. Recupera seu sonho. Recupera seu dinamismo. Recupera a tua intensidade. Tem mais para a gente fazer por Jesus. Não parou não, irmãos. Jesus talvez, na nossa cabeça, talvez a gente pudesse pensar, tá bom, mas tem Pedro lá, tem Tadeu, a turma está lá. Quem sou eu? Jesus tem tanta gente que pode fazer o que ele precisa ser feito. Mas Jesus está dizendo, não. Eu conto com cada um dos pequeninos que creram em mim. E Ele está contando comigo e com você. E Ele está querendo te ajudar a revisitar aquele sonho, aquela paixão que você teve quando você o conheceu. Sabe, eu tinha um pastor que brincava que a igreja que ele liderava tinha algumas irmãs que se ele pedisse para limpar asa de avião em voo, elas iam. Tamanho era o amor e a paixão de servir a igreja. E eu sei que aqui tem pessoas que na hora do ardor daquele amor por Jesus, fariam tudo e algo mais. Mas talvez hoje você está olhando e está pensando, meu tempo passou, está chegando gente nova, tem outros que façam. E Deus está dizendo, ei, peraí, para onde você está indo? Você está se distanciando de mim. Jesus está perguntando para sobre o que você tem conversado ultimamente, sobre o que vocês estão falando. Sabe, irmão, quando você for falar de alguém, seja alguém que incendeie o coração do outro. Seja alguém que põe mais fogo. Seja alguém que incentive, é isso mesmo, irmão, abraça, vai em frente, Deus é contigo. Não seja daquele que diz, já sei no que isso vai dar. Eu já tentei. Por um tempo até que é bom, mas depois... Não. É bom hoje, vai ser melhor amanhã. E vai ser incomparável no futuro. Apegue-se a isso. E aí a gente vê aqueles dois moços, percebendo agora que o problema não estava fora. O problema não era a circunstância. O problema era uma expectativa que eles haviam gerado, baseado na capacidade humana. E a gente se frustra muito, irmãos, quando a gente está baseando a nossa vida numa expectativa fundamentada em recurso humano. Porque ressurreição, só Deus. Como é que aqueles homens iam compreender a ressurreição? Matou, acabou. Talvez algumas das suas frustrações estejam encontrando pouso porque sua expectativa está em algum recurso humano.
E é verdade, alguém podia me ajudar. Alguém podia fazer por mim. E talvez você conheça pessoas que já poderiam ter feito. Espera em Deus. Confia nele. Ele está presente. Jesus olha para aqueles dois moços que disseram para ele: nós esperávamos. Nós tínhamos uma expectativa. A gente acreditou. Em outras palavras, a gente já não acredita mais. E é impressionante que Jesus diz para eles, em algumas versões, honestos. Aqui Jesus está falando, como vocês demoram. Como vocês demoram para entender. Como vocês demoram para crer. E vem uma pergunta, né, irmãos? Espera aí, mas se eu já sou crente é porque eu já criei. Mas eu preciso crer numa porção completa do que as Escrituras. Sem problema, eu estou paradinho mesmo. O Márcio falou que se eu começar a andar muito, ele não vai pagar por quilômetro rodado. Então eu vou ficar parado, né? Ai, Deus bom. E nessa que eles passam para Jesus essa experiência amarga que eles tiveram, de frustração, Jesus está dizendo: vocês estão demorando. Em outras palavras, vocês poderiam ter avançado um pouco mais. Mas Jesus não impõe isso como uma dura, como uma bronca, mas como um conselho para avanço e crescimento. E o conselho de Jesus permanece o mesmo para nós hoje, irmãos. Nós precisamos crer em tudo o que os profetas disseram a respeito de Jesus. E onde eu encontro recurso para ter essa compreensão? Nas Escrituras, lendo a Bíblia. Que maravilhoso é nós termos uma experiência auditiva com a palavra de Deus. Mas que crescimento nós temos quando nós lemos a palavra de Deus. E pedimos a um professor, que Jesus disse que viria para nos auxiliar, porque Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas. Então ele é o nosso professor. E a vantagem é que esse professor mora em você. Porque o Espírito Santo habita em você. Ele está disponível 24 horas por dia. E quantas vezes será, irmãos, que nós pegamos a Bíblia e dizemos assim: Espírito Santo, mostra Jesus para mim aqui. Porque Jesus não só está aqui, Ele é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos nele a glória de Deus, o unigênito do Pai. Tudo o que foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é a expressão máxima da glória de Deus entre nós, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus, então, abre os olhos desses moços para essa realidade espiritual. Eles, num lampejo, partindo o pão com Jesus,
E eu creio que o segredo para que os nossos olhos sejam abertos será o de termos comunhão com Jesus, gastar tempo, investir tempo. O bem mais precioso que temos, irmãos, é o tempo. Tempo gasto é tempo que nunca mais será recuperado. A gente pode gastar dinheiro e no outro dia ganhar mais dinheiro do que gastou. Ao tempo que a gente gasta, nunca mais a gente recupera. E você precisamos, pelo poder do Espírito, porque nem humanamente a gente consegue isso. Reservar tempo para sentarmos com Jesus. Num primeiro momento, para a gente que é tão visual, fica até estranho pensar em sentarmos com Jesus, conversarmos com Jesus. E eu sei que a maior parte de nós teria dificuldade até em explicar isso para alguém, assim como eu também tenho. Mas uma coisa é verdade. À medida que nós dedicarmos tempo para isso, tanto mais nós teremos revelação disso. E à medida em que os nossos olhos forem abertos para essa realidade espiritual, irmãos, a Bíblia diz que esses dois recuperaram aquele amor. Porque eles imediatamente se levantaram e voltaram para Jerusalém. Talvez essa noite você está precisando voltar para Jerusalém. Giovanni, mas eu continuo vindo para a igreja. Que bom. Como isso é necessário. Giovanni, eu continuo respondendo aos chamados do discipulado. Maravilhoso, permaneça assim. Mas talvez seu coração está um pouquinho distante de Jerusalém. E por vezes também, sabe, irmãos, a gente ouve uma mensagem assim, a gente começa a ruminar e talvez semana que vem a gente promova uma mudança. Talvez amanhã eu comece. Mas a palavra de Deus está dizendo imediatamente. É hoje, é agora. É o momento do retorno. É o momento de recuperar a alegria. É o momento de sair correndo, esquecer de tudo. Eles nem pensaram mais no que estavam indo fazer em Emaús. Provavelmente Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos, nem o pão eles comeram. Porque Jesus parte o pão, desaparece e eles imediatamente saem. E na nossa jornada cristã, sabe, irmãos, por vezes a gente está andando, está meio se afastando e está ouvindo gente falar, não, como as mulheres... nós fomos lá, os anjos falaram que ele está vivo, e a gente fala, ei meu Deus, está iludido, está acreditando ainda. Tadinho, não sabe de nada, inocente. Se soubesse o que eu sei, já estaria pensando diferente há muito tempo. Acredite, irmãos, nas pessoas que Deus coloca no teu caminho para falar dele. Para dizer que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele está atuando. Comece a ouvir mais quem diz para você que você é um filho amado do coração do Pai. A despeito das frustrações pelas quais você passou. A despeito da rejeição que você já sofreu. Eu ouço e vejo gente falando por vezes, mas como é que Deus vai ouvir todo mundo? Como é que Deus vai se importar com todo mundo? Ao mesmo tempo. E aí eu penso, sabe, Márcio, que essa mesma pessoa vai lá no Google e faz uma pesquisa. E talvez tenha bilhões de pessoas usando o Google naquele momento. E o Google responde para todo mundo naquele momento. Você acredita que Deus é maior que o Google, irmãos? Então você pode orar que Ele está te ouvindo e Ele vai te responder. Deus não está ocupado demais para se importar com as tuas causas. Ele está atento. E a Bíblia diz que Ele está no trono. É verdade. Mas Ele se inclina para ouvir a oração dos justos.
Eu espero que a chama que um dia ardeu no teu coração, ou que talvez esteja sendo acesa hoje, esteja cada dia mais viva, cada dia incendiando os que estiverem ao seu redor, cada dia trazendo ao teu coração convicção e certeza de que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida, sendo o apoio e estímulo para os seus pastores. Giovanni, mas nem sempre eu sei o que fazer, como fazer. Deus vai te dar direção. Só que tem uma coisa, provavelmente Deus vai falar através de outra pessoa com você. Deus tem esse negócio, irmãos, de usar gente. E Ele vai usar pessoas para te dar direção também. Deus normalmente fala através de pessoas, pela palavra ou por circunstâncias. A mais fácil da gente entender é quando Ele fala através de pessoas. Esteja atento. Talvez ainda hoje Deus envie alguém para falar com você. Talvez na minha limitação tenha sido eu. Mas uma coisa é verdade. O alvo de Jesus é você. Ele te ama.